Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo exclusivo aqui dos Paulistinhas no YouTube. Sou a Carol Almames e tutora dessas belezuras, Dona Miss Miss, Dingolinhos ali. E é o seguinte, hoje o papo é direto e reto porque estamos no outono e a gente vai explicar para você quais são os principais cuidados com o seu pet nessa época do ano. Vamos lá! Vamos então falar dessa época do ano que é bem bacana, bem bonita, tem aqueles fins de tarde que são especiais, que é o outono. Afinal, abril já começou, né, com essa virada de estação. A gente teve um verão muito, muito quente, principalmente para quem mora aqui na região de São Paulo, onde a gente mora, foi um verão quente, assim, de temperaturas altíssimas e nossos pets precisaram se hidratar pra caramba, algo que com esse calor que fez a gente estava sempre muito atento. E agora, no outono, a gente tem outros cuidados que a gente precisa tomar, porque afinal, é o que eu sempre falo, um tutor responsável é aquele que preza pelo bem-estar do seu melhor amigo, do seu peludo, do seu filhote, enfim. São vários os nomes que cada um pode chamar os seus maiores tesouros, né? E aí eu pensei o seguinte, eu falei, como começamos a estação, começamos aqui um mês novo, por que não dar essa dica para os nossos seguidores aqui do YouTube, para que a gente possa juntos justamente explorar essa estação do ano com esses cuidados que são bem característicos dessa época, tá? Então eu selecionei aqui alguns toques, algumas dicas para que você possa também, claro que se gostar, seguir aí na sua casa. E é o que eu sempre falo, saúde e bem-estar dos nossos mascotinhos pra gente aqui estão sempre em primeiro lugar. Eu tenho certeza que se você for uma mãe coruja, um pai coruja, assim como eu aqui, isso também é uma verdade por aí, certo? Então, bora lá, vamos começar. Em termos de principais cuidados, né, para essa época do ano, do outono, para que a gente tenha, né, os nossos pets equilibrados e estáveis durante essa estação, é importante a gente começar falando da alimentação. Porque quando fica, digamos assim, mais fresquinho, às vezes dá aquela preguiça, né, de se mexer. Até com a gente, se a gente pensar, quando fica mais fresquinho, fica mais difícil sair da cama. E claro que a gente tem várias raças, né? No nosso caso aqui, temos 2 Fox Paulistinhas. Você pode ter em casa um Rottweiler, um Pug, um mascotinho sem raça definida. Enfim, cada raça tem suas características. E quando a gente pensa nessa diminuição da atividade física, às vezes pelo frio, às vezes pela preguiça, a gente precisa lembrar de controlar o quê? A alimentação do nosso peludo. É fundamental. Eu já falei aqui algumas vezes que aqui a gente pesa a ração deles, né? Eles comem ração seca, né? A base da alimentação deles é a ração seca, comem 2 vezes ao dia e a gente sempre pesa essa ração na hora de servir de manhã e à noite, que são os horários que eles comem. Não é uma frescura, é importante pesar porque aí você tem justamente essa segurança do que você está oferecendo e com isso você consegue, digamos assim, um controle melhor da balança, sabe? Porque aqui temos o Dindim que é muito, muito comilão, né? Isso ele sempre foi e quem nos segue aqui no YouTube ou lá no Instagram sabe que, tipo assim, qualquer coisa que faz barulho, ele já fica doido. Por isso que agora no outono a gente tá ainda mais, tipo, de olho, né, no peso da ração, para que ele e Cacauzinha se mantenham com a saúde em dia. O sobrepeso, ele não faz bem para a saúde do seu pet. O sobrepeso, ele pode atrapalhar a questão de musculatura, pode sobrecarregar os ossos e a gente não quer. Então, além de você ter esse cuidado e, se possível, claro, pesar a sua ração, que eu acho que é sempre uma ótima dica, eu também recomendo que você ofereça alimentos que sejam saudáveis. Tem um monte de frutas e legumes que são permitidos e que são saudáveis e você pode oferecer para o seu pet. Eles trazem, além de componentes, né, em termos de vitaminas, etc., mais energia e de uma maneira bem adequada e bem natural para o seu melhor amigo. Isso que é bem bacana. E em termos de exercícios, a gente tem uma questão, né, de tempo, de rotina, que a gente segue aqui. Eles vão todos os dias na pracinha. Então, como a gente tem menos calor, né, tem uma temperatura mais amena, eles não se cansam com tanta facilidade, o que é bom. Então dá para passear mais vezes ao dia de repente, porque você não tem aquele sol rachando. Dá para você estimular que eles corram na pracinha, ou você vai correr, eles podem correr com você, pode ser interessante também. Enfim, então essa temperatura mais amena do outono favorece a prática de exercícios físicos, sim. Mas para isso é interessante que eles estejam o quê? Saudáveis, não é verdade? Vamos agora falar da questão da saúde. Assim como a gente, quando esfria um pouquinho, a gente está sujeito a pegar o quê? Resfriados. E os pets também, sabia? Pois é. Então essa época do ano, ela pode trazer consigo algumas alergias, alguns resfriados. Por isso que é importante a gente observar o comportamento, né, do nosso
mascotinho. Porque a gente conhece muito bem o nosso mascotinho. E a gente observando se ele todos os dias tá ok, tá com o mesmo grau energético, tá comendo, não tá amuadinho, a gente já sabe que tá o quê? Tudo bem. A questão da pelagem é interessante a gente observar também, porque quando eles estão saudáveis, a pelagem tem um brilho, ela tá, digamos assim, saudável, né? Ela tá do mesmo jeito. Quando a pelagem começa a ter algumas nuancezinhas, enfim, ou cai o pelo demais, fica um buraco, ou você percebe uma alergia, enfim, algo que não tinha, né? Alguns pelos mais emaranhados, né? Algum acúmulo de sujeira, por exemplo. Isso você precisa, né, ter bastante atenção. Por quê? Porque isso é um indício de uma eventual alergia, de uma crise alérgica que você precisa tratar, tá? Então é muito importante conhecer profundamente o seu pet, abraçar o seu pet, beijar o seu pet, passar a mão no seu pet, escovar o seu pet. Por quê? Com isso você vai ver se tá tudo ok, daquele jeitinho que você sempre viu. E caso você identifique alguma diversidade, já conversa com seu médico veterinário de confiança, que é muito importante, porque é o que eu sempre falo, é muito melhor prevenir do que remediar. E com todos esses cuidados, o outono ele se transforma numa estação de bem-estar e felicidade compartilhada, no qual cada folha caída traz o quê? A promessa de um momento especial ao lado dos nossos melhores amigos. Com certeza. Então, espero que você tenha gostado, tenha curtido essas dicas. São dicas simples, nada complicado. E se você ama incondicionalmente o seu pet, o seu mascotinho, o seu tesouro, eu tenho certeza que você já faz, talvez todas elas, que você já segue essas dicas. Ou caso ainda não siga alguma delas, pensa com carinho a respeito, porque, enfim, são dicas importantes e que, de novo, tem tudo a ver com o bem-estar, com a felicidade, com a qualidade de vida desses nossos tesouros que são tudo nas nossas vidas, não é verdade? Então aproveita, já pensa a respeito e põe em prática. Espero que você tenha curtido esse super bate-papo. A gente adora estar aqui toda semana para trazer novidade, informação e agregar valor para você e para o seu pet. Espera que meu apressadinho aqui já quer sair correndo. Então um beijo, uma super semana. Lembra de compartilhar, curtir e comentar esse conteúdo, tá bom? Beijo!